Muito bem. Então, a gente está trazendo hoje como um tema que vai ser um guia da nossa meditação, a questão do controle, que eu diria que é praticamente um tema clichê aí em relação à meditação, né? Mas que sempre dá uma margem muito grande para reflexões, para questionamentos, né? E, e para a gente aqui, principalmente para mim, a meditação é um caminho para isso também, um caminho terapêutico, de revisões, de reflexões, de mudanças. Então, a meditação é um caminho para isso também. E nós trazemos, assim, nós carregamos uma ideia um pouco neurótica com a questão do controle, né? De que a gente é capaz de controlar certas coisas, mas quando a gente racionaliza um pouquinho, a gente vai vendo que não é bem o que acontece, né? Então, tem uma brincadeira que eu faço que a gente não controla nem a nossa vontade de fazer xixi, né? A gente não controla nosso volume sanguíneo, nosso coração está batendo agora, por exemplo, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Tem todo um sistema nervoso autônomo funcionando aqui no meu próprio corpo, onde eu posso até induzir, influenciar de alguma forma, mas controle eu não tenho. As formas como eu vou reagir às situações também é sempre uma incógnita. Eu posso ser muito bem treinado, muito bem condicionado em certas situações, mas pode ter um contexto peculiar que me faz reagir de uma maneira totalmente inesperada, totalmente diferente daquilo que eu imaginava, daquilo que eu fui treinado. Então, essa é uma. E se a gente expandir para outras formas de vida, para a natureza de uma maneira geral, a gente vai ver isso, que controle não é uma palavra muito presente, né? Então, condições climáticas, se a gente pegar exemplos aí do meio ambiente em geral, a gente vai ver que é difícil a gente controlar. E aí, ok, Marcos, não dá para controlar. O que que dá, né? Em que a meditação é interessante? Vamos pensar assim, vou usar aqui uma metáfora de um surfista ou uma surfista. O surfista não controla a onda, mas ele pode surfar na onda. Então, ele não tem exatamente um controle do que vai acontecer no mar, das reações do mar, mas ele pode interagir com o que está acontecendo no mar naquele momento. Então, a meditação, inclusive se a gente encara dessa forma, ela fica muito mais leve, né? Muito mais fácil. Porque se eu ficar na neurose de que eu não posso pensar em nada, ou que eu só tenho que pensar em alguma coisa, ou que eu só posso ficar focado na minha respiração, eu trago um certo peso para a meditação. Do contrário, se eu me enxergar como um surfista no mar, eu vou apenas usufruir, contemplar, observar, né, interagir com os movimentos que estão acontecendo nesse mar, que pode ser o mar interno nosso. Então fica aí a nossa proposta de hoje. A partir de agora, cada um entra na sua posição mais confortável para fazer a meditação. Lembrando que é uma posição que te traz conforto, mas também uma posição que te deixa atento. É uma posição que não tenha muitos incômodos, mas que você também não fique completamente relaxado, largado. À medida que eu entro nessa posição, eu posso também fechar os olhos
como uma forma de introspectar. Eu fecho os olhos como uma forma de diminuir uma fonte de estímulo, de captação do exterior. Eu fecho os olhos como uma forma de ir para dentro. De me acessar. Então, em uma posição confortável, de olhos fechados, eu aproveito e observo a minha frequência cardíaca. Eu observo os batimentos do meu coração. Eu aproveito esse momento para perceber ou imaginar esse movimento do coração e o sangue que circula no meu corpo. Eu posso sentir, eu posso perceber esse sangue circulando, ou eu posso apenas imaginar, supor como esse sangue está circulando. Como um espectador de mim mesmo, como alguém que se observa, como alguém que se percebe, como alguém que se imagina. Eu visualizo esse sangue percorrendo o meu corpo. Eu imagino esse sangue entrando, saindo, fluindo. E seja lá qual for o volume desse sangue, seja lá qual for o ritmo que ele percorre, eu apenas sinto e observo a presença dele. Se essa observação me acalma, eu contemplo essa calma. Se essa observação me angustia, eu contemplo essa angústia.
nessa condição, nessa posição de espectador de mim mesmo. Nós vamos permanecer um tempo agora em silêncio. Fiquem tranquilos. Que já já eu chamo vocês. Gentilmente, um passo suave, leve. Vem retornando. Vamos abrindo os olhos. Quando possível, eu vou te pedir um esforço, Adriana, de colocar o vídeo e o áudio para a gente conversar um pouquinho. Inclusive, a gente usa o Zoom para isso, né? Para a gente ter uma interação.
Eu posso já falar, deixa eu entrar aqui também para não ficar falando com o vazio. Particularmente hoje eu estou sentindo um pouco de preguiça. Acho que eu me deixei ser envolvida pelo climazinho, um friozinho. E aí hoje eu estou me sentindo um pouco mais preguiçosa, mas ao mesmo tempo muito focada com algumas questões que eu me propus a fazer hoje. E eu trouxe também junto à meditação, a proposta do Marcos hoje, eu trouxe um quê pessoal, que era esse de reforçar aquilo que está me incentivando, que está me deixando mais ativa, para poder, porque hoje, como eu já me percebi um pouco mais preguiçosa, quis deixar isso um pouco de lado. Então, é isso, eu acho que foi bom nesse sentido, né, de me observar mais, me perceber mais durante a meditação, conseguir observar alguns fatores, assim, né, assim, veio alguns gatilhos aqui com relação a essa minha preguiça particular de hoje, e é isso, foi ótimo. Foi bom para você? Que bom. Como que esse tema essa questão do controle, essa palavra, como é que você sente quando a gente fala sobre isso? Essa é uma coisa ruim. Uma coisa ruim? De... Olha, se você tiver controle de alguma coisa, não é uma coisa boa. Aham. E você sente isso em você? Exatamente. E durante a meditação, essa sensação, ela se acentuou, ela continuou igual? Como é que Igual, mesma coisa, mesma coisa. É um exercício. Eu me vejo bastante controladora também, mas eu particularmente acredito muito nesse exercício, né, de você entender o porquê do controle, o que isso traz, né, o que esse controle traz, assim, né, para você. Enfim, para mim funciona bastante esses questionamentos, porque aí de uma forma mais profunda eu analiso, né, esse controle. E a meditação, não só aqui nas sextas-feiras, né, mas a meditação como uma forma de prática diária, né, ou mais frequente possível, né, traz um pouco dessa suavidade, assim, né, para essas questões mais enraigadas, mais profundas. Pelo menos para mim né? Eu estou falando aqui, mas o controle é uma coisa bem profunda aqui, né? Então acho interessante, né? Me ajudou bastante principalmente depois da maternidade, me ajudou bastante assim de observar por esse lado. Com a prática, né? Com a prática da meditação. Eu quero reforçar essa ideia, né, de que a gente fica um pouco atrelado na meditação. Às vezes, controlar a respiração, controlar o foco que você está dando para alguma coisa. Você parar de pensar. Controlar o pensamento, que seria parar de pensar. E em geral, eu proponho um exercício bem mais leve, que é, ao invés de a gente controlar, a gente observar, né? Sei. Tentar sair desse lugar de piloto para o lugar de passageiro, né? E isso ajuda muito, como a Bruna falou, a observar muitas coisas na vida, mas como ela disse também, é um treino. É uma coisa assim que tomara que sirva de inspiração para que possa ser repetido, né? Possa ser feito mais vezes. A gente está essa meditação está gravada. A gente está disponibilizando lá no nosso canal no YouTube. E então assim, é legal também em outro momento repetir, mesmo que a mensagem seja a mesma,
ela chega sempre de uma maneira diferente, dependendo do dia, né? Do dia que a gente está vivendo. Então, obrigado, Adriana. Imagina, prazer. Obrigado, Agradeço. Sempre bom. foi ótimo, obrigado. Obrigada para quem estiver assistindo depois também. Isso. Tchau. Beijo, Tchau, Adriana. tchau. Boa tarde. Encerrou a gravação?